Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e a nossa dica antidivórcio hoje quem vai dar é um amigo muito especial. Afinal de contas, coach tem tudo a ver também com maridos que sabem ser maridos e esposas que sabem ser esposas. É uma alegria muito grande receber hoje aqui no nosso canal o meu amigo Tiago Brunet. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer, pastor. Prazer todo meu. Nossa, feliz. Rapaz, eu estava pensando assim, meu Deus, eu acho que eu vou pedir para o Tiago formatar um curso sobre coach conjugal. Eu acho que seria muito legal. Tem muito nos Estados Unidos isso, né? Muito. Coach para casais. Coach para casais. Tiago, esse é um quadro onde a gente procura falar aos casais e eu quero louvar a Deus porque nós já passamos de 13 milhões de visualizações. Uau. Nós estamos aí discipulando os casais no Brasil. E esse quadro a gente chama de Dicas Antidivórcio. Dentro da inteligência emocional, o que você acha que os casais devem aprender para fortalecer o casamento, evitando o divórcio? Bom, eu quero usar a metáfora de uma situação recente. Eu estava vindo de um voo de Dubai para o Brasil. Assim que a gente decolou, estava com a minha esposa, o comandante avisou o seguinte: aperte os cintos, nós vamos entrar em uma área de instabilidade. Passou alguns segundos, o avião começa a tremer, a turbulência ficou 15, 20, talvez 30 segundos no máximo, mas as pessoas apertavam a mão, ficavam nervosas, o avião descia, subia, você fica muito desconfortável e aquilo causou um pânico, aquilo causou um desconforto, a instabilidade te tira do normal, do padrão de vida. E quando aquilo acabou... Durou quanto? 30 segundos no máximo. 30 segundos e foi aquele desespero. Quando acabou, Deus ele colocou o seguinte fato no meu coração. Se você ficou incomodado, se vocês ficaram incomodados como casal com 30 segundos de instabilidade, como é possível as pessoas sobreviverem a um casamento de 10, 20, 30 anos com instabilidade emocional, instabilidade financeira, instabilidade espiritual? A instabilidade emocional é aquela que um dia o cara acorda bem, outro dia acorda mal. É quase uma bipolaridade emocional. Um dia ele é um príncipe, outro dia ele é um cavalo. A instabilidade espiritual é aquela que um dia ele quer ir na igreja, outro dia ele quer ficar vendo Fantástico. Um mês ele dá dízimo, outro dia ele fala, me explique melhor sobre isso, eu quero entender mais. A instabilidade financeira é um dia ele tem, outro dia não tem. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. O senhor com certeza já percebeu que nós não tropeçamos em montanhas, a gente tropeça em pedras. São os pequenos problemas que separam os casais, que causam a instabilidade. Os grandes problemas unem o casal. Descobriu uma doença na família, une. Quebrou a empresa, une. Um problemão une. Agora, o que arrebenta com o casal, levando-os ao divórcio, é a instabilidade. Você imagina se ficasse, em vez de 30 segundos, 14 horas. O voo de Dubai para o Brasil são 14 horas. 14 horas com o avião tremendo, aquela instabilidade. As pessoas iriam vomitar, outros iriam tentar quebrar a janela para fugir, porque é um tiro de loucura que vem. E é assim que está muitos casamentos. O mal-estar geral. E os casamentos estão assim, uns estão vomitando, outros estão tentando quebrar a janela para pular fora. Exatamente. Porque a instabilidade está corroendo os relacionamentos. Outros estão dizendo, maldita hora que eu peguei esse voo. É isso, exatamente. Não é verdade? Exatamente isso. E não vê a hora de esse avião aterrissar e isso acabar. É verdade. Agora você disse algo no seu treinamento poderoso, que a inteligência emocional ou as nossas emoções são mais importantes do que o espiritual. E muitas pessoas falam, pô, peraí, entendeu? A minha vida espiritual é mais importante do que o meu emocional. Explica para eles por que é mais importante. Não é nenhum grau de importância, é o grau de efetividade. Por exemplo, se você não tem inteligência emocional para tratar bem seu marido, você pode ser a mulher mais espiritual do mundo, que ele não vai se converter, caso ele não seja convertido. E se você, marido, é um homem de Deus, um homem de oração, é profeta, o que você fala se cumpre, mas você não tem inteligência emocional no teu relacionamento, a sua esposa nunca vai te achar profeta. Quem vai te achar profeta é quem não te conhece dentro de casa. Então, o emocional, ele determina o teu reconhecimento espiritual. Então, nós precisamos colocar nossas emoções em ordem para que os da nossa casa nos reconheçam espiritualmente.
Lindo, lindo. E uma coisa que eu gosto muito, que tem no seu livro, né? Mostra o livro do Tiago também aí. Mostra o livro do Tiago aí. 12 dias para atualizar sua vida. Esse livro, gente, tem tantas coisas interessantes para você aplicar no seu relacionamento conjugal. Agora o Tiago diz no seu livro e no seu treinamento algo muito interessante. Você diz que o comportamento é mais importante que o talento. Explica, porque às vezes o marido é médico, às vezes a esposa é professora universitária. Como um dia um médico me visitou, aí ele foi engraçado. Ele me disse, pastor, eu sou um dos melhores gastro da região, eu dou aula de doutorado, só que eu sou analfabeto conjugalmente falando. E outros são analfabetos emocionalmente falando. Então, por que o comportamento é mais importante que o talento? Vamos lá. O talento, ele te leva a muitos lugares. Mas a verdade é que não importa o tamanho do seu talento, do dom que você tem, é o seu comportamento que define aonde você vai ficar. A mesa que você vai ficar sentado tem a ver com o seu comportamento e não com o seu talento. Porque o seu talento te bota para sentar nessa mesa, você não fica nem 10 minutos. Então o comportamento, ele define como e quanto tempo vai durar o seu casamento. Porque às vezes o teu talento, você é apresentável, fala bem, te levou a casar com a mulher mais bonita. Mas o teu comportamento não vai fazer com que isso dure 2 anos, 3 anos só. O comportamento, ele define onde você fica. Então, as mesas estratégicas são para quem tem comportamento. Os casamentos duradouros têm a ver com comportamento. Então, eu tenho polido, eu tenho aprendido a melhorar o meu comportamento. Eu graças a Deus, tenho alguns talentos, mas eu tenho aprendido algumas coisas apanhando com a vida, outras coisas estudando, né? De que meu comportamento determina o sucesso do meu casamento, o sucesso dos meus empreendimentos, o sucesso do meu ministério. Então, na verdade, a gente chega à conclusão de que não adianta o cara, por exemplo, ser o melhor médico, mas um estúpido. O melhor engenheiro, mas um estúpido em relação ao comportamento. Aí, por exemplo, depois das finanças, uma das reclamações dos maridos, de algumas esposas, é o aspecto sexual. Você acha que ter uma vida sexual plena é fundamental que se coloque inteligência ou se pratique inteligência emocional? Eu acho que sim, porque a mulher, isso é muito lógico, ela se entrega de acordo com suas emoções. A mulher não é tão física quanto o homem. Então, quando a mulher não está bem emocionalmente, ela vai retrair, ela não vai se entregar da forma que você gostaria, falando para os homens, e vice-versa também. Os homens podem ser, às vezes, até egoístas e mal educados sexualmente, se não tiverem as emoções no lugar. Então, eu sempre aconselho que, sobre todas as coisas que a gente deve investir num relacionamento, invista primeiro na inteligência emocional, porque até a maturidade está ligada à inteligência emocional. Para eu saber lidar com os problemas da vida, para eu não ferir minha esposa, para que eu tenha uma vida sexual saudável, eu preciso aprender a lidar bem com as emoções. Porque o sexo, ele começa, você só vai fazer à noite, mas você começa de manhã. Claro. Então, é a mensagem que você manda, é o sorriso que você dá. Então, as emoções influenciam vida financeira, as emoções influenciam vida sexual, as emoções influenciam sua vida espiritual. Eu sou a favor de que todos desenvolvam a inteligência emocional. Então, se cada casal se preocupasse em pelo menos ouvir um dos seus vídeos, não é? Porque você tem um canal muito legal, ou então ler um livro, eu acho que melhoraria e muito. Mas vamos fechar então esse nosso bate-papo falando um pouquinho qual é a influência das emoções no processo de comunicação do casal. Hoje a gente estudou um pouquinho aqui no nosso curso sobre temperamento. O temperamento, ele influencia muito na comunicação. Se eu sou dominante, eu me comunico mais ferozmente. Se eu sou paciente, eu sou mais tranquilo, mas também sou indeciso. Se eu sou analítico, eu sou detalhista e perfeccionista na comunicação. Se eu sou extrovertido, eu sou carismático, falo bem, mas também sou desorganizado e não gosto de muito compromisso. Então, a comunicação está totalmente ligada à inteligência emocional por causa dos temperamentos. Então, eu preciso entender qual temperamento eu tenho, entender o temperamento da minha esposa e trabalhar nesse equilíbrio.
quanto mais inteligência emocional você tem, melhor você equilibra os temperamentos e a comunicação melhora muito. Hoje eu dei um exemplo, minha esposa está aqui do lado, eu dei um exemplo de que ela é paciente e eu sou dominante. O dominante odeia a indecisão e a paciente, ela é indecisa, por natureza. Então, quando a gente sai para jantar, ela não sabe para onde quer ir. E eu já estou decidido, eu quero ir para aquele restaurante mexicano. Ela fala, não, tudo menos o mexicano. E aí começa aquele desencontro de informações que pode gerar um estresse se você já não aprendeu a lidar com o temperamento do seu cônjuge. Por isso é fundamental a gente conhecer, então, qual é o temperamento do cônjuge e o seu próprio temperamento, porque isso facilita tudo. Fundamental. Gente, agora eu vou pedir para o Tiago deixar para nós uma mensagem para todos os casais, que são milhares, que param para nos assistir. Com a palavra, Tiago. Queridos, deixa eu falar uma coisa. A gente treina para tudo na vida. A gente, para entrar numa faculdade, apesar de já ter feito primeiro grau, segundo grau, a gente entra para mais um treinamento, um cursinho pré-vestibular, não é? Então, a gente treina quando entra para uma multinacional, a gente treina para tudo. Para casar, a gente simplesmente está apaixonado e casa. Eu te aconselho a investir no treinamento para que você seja feliz. A felicidade é uma conquista, é uma decisão. Não é uma coisa que simplesmente acontece. Você precisa sair dessa inocência emocional de achar que a felicidade vai cair do céu. Você precisa construir seu casamento como a gente aprende nos livros do pastor Josué. Então, qual é o meu conselho? Treine-se para ser melhor. Tudo que é ruim você já tem gratuito na tua vida. O que é bom você vai ter que treinar para ter. Treine-se para ser um marido, um pai exemplar. Treine-se para ser uma esposa sábia que edifica a sua casa. Leia livros do assunto, assista palestras do assunto. Ande com pessoas que são exemplos para isso. Quando eu faço um casamento, eu sempre falo, a partir de hoje, seus amigos agora têm que ser casados. Porque se eu sou casado e fico andando com solteiro... E bem casado. Porque se eu sou casado e fico andando com solteiro, daqui a pouco eu estou invejando a vida do solteiro. O solteiro está querendo me provar que a vida dele é melhor. Então, nós precisamos definir o livro que lemos, as pessoas que andamos e o treinamento que fazemos, porque isso vai te levar para um equilíbrio extremamente fundamental para o teu relacionamento. Show. Eu quero te agradecer. Agora, o Tiago tem... vamos falar um pouquinho disso também, porque é muito importante. Um instituto, não é? Destiny. E que tem sido uma bênção para muitos líderes, para muita gente. Eu mesmo tenho aprendido muito com essas ministrações do Tiago. Fala um pouquinho do seu instituto. Então, nós criamos o Instituto Destiny, para que fosse um apoio para as igrejas. Hoje a gente está treinando lideranças, treinando pastores, usando as ferramentas do coaching, do mentoring, da inteligência emocional. Eu tive a oportunidade de ser mentoreado por grandes homens, como o Dr. Augusto Cury. Então toda a nossa base emocional do Instituto é baseado com o que a gente aprendeu com ele. Nossos livros são direcionados para treinamento, desenvolvimento da inteligência. Então você pode acessar Instituto Destiny, com Y no final, .com.br, e você vai ter a oportunidade de conhecer nossos cursos. A maioria nós já estamos fazendo com o pastor Josué, vai ter outro em novembro, vão ter outros cursos que a gente vai ministrar para que você tenha uma vida plena e abundante. Tudo que é bom na vida, você vai ter que treinar para ter. É verdade. Vamos orar? Essa oração, eu sempre termino nossos vídeos aqui com uma oração. Então eu gostaria de pedir ao Tiago para fazer uma breve oração por todos vocês que estão aí querendo ser um pouco melhor nessa área emocional. Amém. Senhor, muito obrigado, porque inteligência emocional nada mais é do que os frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão, a temperança. Então nós pedimos, Senhor, dá-nos os teus frutos, Senhor. Dá-nos os frutos do Espírito no nosso casamento, dá-nos os frutos do Espírito no nosso ministério, nos nossos empreendimentos, no nosso trabalho. Queremos ser pessoas que expressam a Cristo, Senhor, pelas ações e reações que temos. Que todos possam ver no nosso proceder, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, que realmente Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, nós abençoamos esses casais em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tiago, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. E queremos tê-lo outras vezes aqui. Amém. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei e continue divulgando esse canal na sua igreja, na sua vizinhança, na sua família. Não
Não deixe de comentar o que você ouviu, nos enviar a sua pergunta, fazer a sua crítica, pois quando você deixa a sua mensagem aqui, você sinaliza para nós como está a nossa audiência. Deus abençoe você e não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família e nem de um casamento. Você nasceu para vencer.